Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós estamos aqui para gravar então o sexto vídeo desta série de vídeos que nós estamos fazendo a respeito das virtudes morais. Nós estamos trabalhando aí a virtude da temperança e já falamos das suas partes, da sua parte integrais, que contém aí a virtude da vergonha, a virtude da honestidade, a sua parte subjetiva, que contém aí a virtude da abstinência, da sobriedade, da castidade, da virgindade. E estamos agora tratando das virtudes, dessa parte potencial da virtude da temperança. Já falamos da continência, da mansidão e da clemência. E nesse vídeo nós queremos tratar da humildade e, diferente dos outros vídeos, nós vamos gastar aqui os 10 minutos do vídeo falando só da humildade. Por se tratar de uma virtude muito importante e também porque requer mais tempo tratar dela. Quero começar já então a falar da virtude da humildade fazendo uma definição, ou melhor ainda, lendo uma definição de Rui Marim a respeito da virtude da humildade. Preste bastante atenção. A humildade é uma virtude derivada da temperança e que nos inclina a coibir o apetite desordenado da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente em relação a Deus. Vamos compreender de forma bem profunda isso, né? Apesar do pouco tempo utilizado no vídeo, tentarmos nos aprofundar o máximo nessa definição a respeito da humildade. Veja que diz aí, começamos dizendo que é uma virtude derivada da temperança. Toda virtude derivada da temperança está sempre no campo da moderação. Ele é sempre uma virtude que modera, uma virtude que dá equilíbrio, uma virtude que dá tempero, que dá a quantidade certa, né? A dosagem certa. Então, ela é uma virtude derivada da temperança, portanto, ela vai estar nessa linha de dar uma dosagem certa. Aqui, ela vem assim nos equilibrar no nosso desejo, vai dizer aí, é uma virtude derivada da temperança que nos inclina a coibir o apetite desordenado da própria excelência. Existe no homem um apetite para a glória. Nós somos feitos para a glória, nós somos chamados à glória. O homem busca as coisas grandes, as coisas excelentes, mas por conta do nosso pecado nós temos esse apetite para as coisas grandes desordenadas em nós. E essa virtude da humildade justamente vem pôr então limites, vem moderar, vem dar-nos a capacidade de moderar esses apetites que estão desordenados em nós, colocar moderação neles, colocar a medida certa deste apetite para a glória, para a nossa própria excelência. E a definição continua dizendo assim, nos dando um justo conhecimento da nossa pequenez e miséria. Aqui é importante a gente, antes de prosseguir aqui, pensar um pouco numa outra virtude que nós vamos falar mais para frente, que é a magnanimidade. Quando nós falamos da magnanimidade, nós estamos falando desta virtude que nos empurra para cima, que não nos deixa ficar apegados a coisas pequenas. Uma virtude que faz com que o nosso coração anseie por mais, por melhorar, por crescer, por buscar coisas maiores e melhores. E ela não é antagônica à virtude da humildade, muito pelo contrário, né? O que na verdade elas agem em objetos diferentes, em movimentos diferentes da nossa alma.
A virtude da humildade, ela nos dá um conhecimento da realidade. A humildade é a verdade sobre nós, é conhecer a nossa pequenez e a nossa miséria. Enquanto que a magnanimidade, ela faz com que a gente busque algo maior, busque a excelência, busque a grandeza. A humildade nos faz entender aonde é que nós estamos. A humildade tira de nós aquela ilusão de uma grandeza que não existe. O que é a vanglória, senão um achar ou uma fantasia a respeito de uma grandeza que nós não temos? É como que se nós víssemos lá uma grande nuvem de fumaça e por conta da grandeza desta nuvem, entendêssemos que nós fôssemos grandes. Glória é densidade, enquanto que a vaidade, a vanglória, ela entende uma grandeza, uma densidade que não existe. Você vê lá aquela grande nuvem, quando você passa a mão, é só fumaça, não tem densidade. A glória, a própria palavra glória quer dizer densidade, né? Então aquilo que tem peso, que tem verdade nela. A humildade nos leva a compreender a nosso real tamanho. Então por isso que vai dizer que ela nos dá o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria. Santa Teresa Ávila vai dizer que quem encontra a sua miséria encontra um tesouro. Na verdade, ela está dizendo da humildade. Ela mesma também diz que a humildade, viver a humildade é viver na verdade. Que verdade? A verdade é a respeito de nós mesmos. A verdade é a respeito da nossa vida, a respeito da nossa pequenez, da nossa miséria, dos nossos limites, das nossas imperfeições. Então é uma virtude que nos dá esse conhecimento a respeito da nossa pequenez e da nossa miséria. É interessante que esse conhecimento é sempre em relação a Deus. Quando eu faço esta medida ou faço essa verificação do meu tamanho pela humildade, eu não me comparo a outras pessoas, eu não me comparo a outros irmãos, a outros que estão ao meu lado, mas eu olho a grandeza de Deus, a soberania de Deus, eu olho o poder de Deus, eu olho a graça de Deus em mim e vejo a minha miséria. A humildade me leva a perceber que existem duas realidades em mim. Uma é a minha realidade, aquilo que é próprio meu. Então, tudo que é imperfeição, pecado, limite, fraqueza, isso é meu, é próprio meu. E há em mim também aquilo que é próprio de Deus. Toda bondade, graça, os dons, os talentos, tudo aquilo que é grandioso em mim, isso é próprio de Deus. A humildade me faz entender isso, enxergar isso. Por isso ela é uma virtude para todos os homens. Independente do tamanho que este homem chegou, ou dos dons que esse homem obteve, ou da santidade que essa pessoa conseguiu atingir, a humildade cabe a ele, porque ele vai ser capaz de olhar a grandeza de Deus e ver o quanto ainda ele é pequeno. Vai ser capaz de olhar para si e entender o que é obra de Deus nele e o que é próprio dele. A humildade cabe a qualquer um, porque ele vai ser capaz de olhar e perceber a sua pequenez e entender que aquilo que nele é bom foi Deus quem fez. E ele não tem mérito, vamos dizer assim, naquilo, no sentido de dizer que é próprio dele. É como alguém que é bonito fisicamente, tem uma beleza física extraordinária. Como essa pessoa pode se orgulhar ou se ensoberbecer por esta beleza? Ela nada fez para tê-lo, é puro dom de Deus, foi Deus quem deu, foi Deus quem realizou nela. Então ela compreendendo isto, entendendo isto, ela percebe a sua miséria e a sua pequenez, a sua fragilidade e a grandeza de Deus. Isso é a humildade.
E diante deste graça que é a humildade, nós podemos então ter uma prática, né? Precisamos pedir a humildade a Deus. Peça a humildade a Deus. Olhe para Jesus e veja a grandeza de Jesus e ao mesmo tempo a sua pequeneza, a sua humildade, a sua capacidade de se rebaixar por nós. E tenha uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Essas três coisas nos auxiliarão, nos ajudarão a permanecer, a crescer, a amadurecer na virtude da humildade. Deus abençoe você e que este vídeo possa te ajudar a ser mais humilde, a reconhecer o seu orgulho e a sua soberba, a se arrepender dele e se tornar mais humilde segundo o coração de Deus.